Bem-vindos ao Produção Aberta, um programa para quem quer produzir mais e melhor. Eu sou o João Vicentim e ao final desse vídeo eu duvido que você ainda ache que recortar imagens é apenas usar esta ferramenta. E fique até o final desse vídeo que eu tenho um bônus especial que vai ajudar você a melhorar a qualidade de seus trabalhos ainda hoje. Na verdade, esta ainda é a principal ferramenta que nós vamos utilizar para recortar as nossas imagens. Mas se você é designer, diretor de arte ou dono de uma agência de propaganda, você vai aprender conceitos importantes de como produzir imagens de alta qualidade, assim como as grandes produtoras e as maiores agências de propaganda fazem. Eu gostaria de apresentar um trabalho muito comum que certamente você precisará dominar as técnicas que eu vou apresentar a seguir. E na velocidade em que a comunicação avança, é cada vez mais comum você encarar esse tipo de desafio pela frente. E saber integrar muito bem as imagens é ainda mais importante do que saber dominar as ferramentas de Photoshop. Nesse trabalho de Land Rover, foi apenas fornecido pelo cliente a foto do carro, que já fazia parte do acervo do cliente, e a do ambiente, que nada mais é que uma paisagem adquirida de um banco de imagem. Aqui estão as duas fotos originais, e nesse time-lapse a gente consegue ver o quanto é necessário dominar técnicas de iluminação, cores, composição, matizes de saturação, perspectiva e, lógico, o recorte. É impossível você finalizar uma boa imagem sem começá-la corretamente. O primeiro passo, notoriamente, é o recorte. Logo depois da parte prática que nós vamos começar, na última fase desse vídeo, eu vou apresentar um trabalho mais casca-grossa, o qual eu apenas utilizei as mesmas técnicas que eu vou descortinar hoje para você. Eu tenho certeza que você já pegou algum trabalho semelhante a esse. E eu tenho ainda mais certeza de que os seus próximos trabalhos ficarão ainda melhores. E antes da gente começar a pôr a mão na massa, o principal conceito que você tem que guardar é o plano de profundidade da imagem. Existem diversos equipamentos, desde os mais caros e mais robustos até os mais acessíveis e profissionais, que entregam imagens de ótima qualidade. A imagem pode vir até mesmo do seu celular, isso não importa. O que você tem que guardar é que toda imagem tem um plano focal. E como produção não espera, bora começar que é só vendo pra ver. Direto pro Photoshop, onde as coisas acontecem, eu separei aqui algumas imagens. A primeira que a gente vai falar é um exemplo do que não deve acontecer, né? Essa é uma imagem que eu fiz o download direto de um banco de imagem muito conhecido. Fiz o download dela em alta resolução para que a gente possa observar os detalhes da imagem. Dando uma navegada aqui rápida, a gente vê alguns erros muito comuns de imagem e fusão. Nesse momento a gente ainda não vai falar de fusão, apenas de recorte. Por quê? Recorte é detalhe, é o início da montagem de qualquer boa fusão. Observem, por exemplo, que tem partes da imagem que estão faltando, inclusive. Dando um zoom maior na imagem, a gente vê que tem até erros de deslocamento de máscara ou algo semelhante. Mas vamos ao que interessa. Se a gente não quer chegar nesse resultado, a gente tem que fazer mais e melhor. Então, eu separei uma imagem aqui para a gente começar, que eu baixei de um outro banco de imagem, que eu recomendo muito para vocês, que é o Unsplash. Tem imagens maravilhosas nesse site. Não esqueçam de dar crédito aos fotógrafos. Direitos autorais é imprescindível. Essa imagem, não estamos aqui para julgar se ela é bonita ou feia, a gente vai falar da técnica de recorte. Então eu penso em retirar essa alça que aparece na imagem e deixar apenas o produto. Então a gente vai começar aqui fazendo um recorte muito simples e básico, que é o que basicamente todo mundo conhece. Um recorte feito com a ferramenta Path. Se você está no Photoshop, já pode teclar a tecla P, que é o atalho para Path, e já começar a recortar. Tome muito cuidado quando for fazer um recorte
com os limites da imagem. Lembra que eu falei logo na abertura que o mais importante é entender o plano focal? Essa imagem traz exatamente isso, e foi o motivo pelo qual eu separei ela para a gente conversar. Então eu estou fazendo aqui o recorte da imagem. Outra coisa importante é lembrar que não existe canto vivo em fotografia. Imagens bitmaps, elas não podem ser reproduzidas com cantos muito vivos, que é a ferramenta vetorial Bezier. Vou avançar o vídeo aqui para vocês terem um resultado mais rápido. Então o processo de recorte, até aí muita gente conhece, nada demais, nada de novo, não tem nenhuma inovação aí. Eu particularmente gosto muito de deixar tudo nomeado corretamente, layers, pastas, subpastas. Pensa sempre no próximo coleguinha, se ele vai pegar o arquivo, ele vai ter que entender o que foi feito. Opa, tinha um errinho aqui, já consertei. No zoom a gente consegue ver detalhes, todo mundo erra, é normal. O importante é ficar atento com o resultado final. Aí estou nomeando aqui para original. Vamos guardar para a gente fazer o comparativo antes e depois. Aqui é onde muitas pessoas param o processo de recorte. O importante é lembrar que o processo de recorte de uma imagem, ele não é mecânico. Por mais que pareça que apenas utilizar a ferramenta é o suficiente, o processo de recorte passa pelo olho. Olha lá, aqui a gente já consegue ver que o recorte não corresponde ao plano de desfoque da foto. A gente tem um primeiro plano focado e um segundo plano sem o foco, ou com uma perda de foco. Vou criar um sólido. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um sólido, apenas uma layer, para que eu possa ver e comparar, ligando e desligando o antes e o depois. Lembra que eu falei? O processo de recorte ele é destrutivo, haverá perdas. Então quanto menos perda tiver, melhor. Esse é o nosso trabalho. Agora começa a mágica. Mágica porque poucas pessoas utilizam essa ferramenta. É o smudge, né? Ou o esfumaçar em português aí para quem usa o Photoshop brasileiro. Então, a ferramenta do smudge permite que você consiga ocularmente, ou seja, olhando e observando a cena, né, a fotografia, consiga fazer o desfoque gradativo. Quando que você vai usar esse tipo de recorte? Sempre, sempre vai usar. Se você vai fazer um panfletinho de pizzaria ou vai fazer uma fusão de uma imagem final para uma grande marca, não importa. Esse é o princípio para você poder fazer uma fusão posteriormente. Então aqui eu estou fazendo uma seleção gradativa usando o Quick Mask. Eu geralmente uso ele em Multiply, onde eu posso somar diversas camadas de seleção. Vou dar um blur, aí eu já começo a fazer o recorte mais bem feito, um recorte mais apurado. Eu começo a acompanhar a imagem e a graduação do desfoque dela. Opa, dei um errinho aqui, ó. Normal, vamos corrigir. Ctrl Z resolve. Com a ferramenta Smudge, agora eu vou fazendo um detalhe mais apurado, parte a parte. Não se esqueça de observar a imagem comparativa que você tem, original com a que você está recortando. Então aqui a gente observa que tem menos desfoque, ou seja, eu vou suavizar um pouquinho só os edges, né, que são os limites do recorte. E a partir do momento que eu vou aprofundando na imagem, no plano focal dela, eu vou aumentando a intensidade desse desfoque pela própria ferramenta Smudge.
Legal, né? Vale lembrar que existem diversas formas de recortar imagem. Não é só esse método, mas ele é universal, funciona para todo mundo. Quem é diretor de arte e trabalha em agência, usa todo dia. Aí eu vou aumentando um pouquinho mais o plano de desfoque. Opa, foi muito. Agora vai. Aí. A gente pode perceber que no topo da imagem é onde está o plano focal maior, né? Na base já tem um pouco mais de desfoque. E no fundo, que é o nosso canto direito da imagem, mais desfoque ainda. Para quem ainda não sabe como mexer na ferramenta Path, tem diversos cursos e tutoriais aí na internet. Mas lembrando, aqui não é aula de Photoshop, é aula de técnica fotográfica e de como produzir mais e melhor. Aí, já está começando a encaixar. Tudo começa a conversar. Olha aí, agora está começando a aparecer. Esse tipo de truque é usado diariamente pelos melhores retocadores de imagem. Eu copiei de alguns. Salve Ronaldão, meu amigo! Aí, fazer um pouquinho mais de passagem. Olha lá, encaixando o fundo, a gente já começa a integrar a imagem do fundo, só para sentir. Look and feel. Agora eu vou passar para baixo, vou fazer a seleção aqui da sombra porque eu quero aproveitar a sombra original da imagem. Não vamos construir uma sombra no Photoshop. Aliás, para quem quiser saber como construir uma sombra perfeita sem usar o brushzinho do Photoshop, eu vou ensinar no próximo vídeo. Beleza, agora já tem. Ó, temos a sombrinha original. Vou dar uma limpadinha aqui, que é uma rebarbinha daquela alça feia que tinha na imagem. Aliás, essa imagem tem erros graves aí, ela está riscada, mal produzida. Não tem problema, a gente está preocupado só com o recorte. Voilá! Boa, tá chegando, estamos chegando. Agora ficou um restinho de sombra ali no canto, a gente vai fazer uma limpezinha e é isso. E dando sequência a uma nova imagem, a gente vai recortar aqui essa mão. Eu baixei essa imagem do mesmo banco de imagem, Shutterstock. Se você não tem acesso e não consegue baixar imagens em alta, não tem problema. O importante é você treinar. Entra no Unsplash, baixa uma imagem boa que você queira praticar e chama na colher. Essa é do meu amigo Marcelão. Em que a gente vai recortar a mão do fundo. Esse é um clássico do dia a dia de qualquer agência. Precisa separar a mão, precisa separar o objeto, precisa aplicar uma telinha de celular, precisa aplicar uma arte na tela do celular. Dia a dia de agência, dia a dia de produtora. Bora fazer? Só vendo para ver. Muito bem. Mesmo processo, guardei a imagem original, dupliquei ela, Command J, para quem não lembra aí. Vou criar aqui meu canalzinho de Path. Estou fazendo aqui, ó, recorte. Vou guardar como recorte. Depois eu vou disponibilizar para vocês essas imagens para que vocês possam produzir em cima delas e ter um comparativo também. Organizando aqui corretamente. Aliás, a organização de arquivo é tudo. A gente vai falar disso logo logo. E começo a fazer o recorte. Aí eu vou no comparativo aqui. Eu uso duas telas, né? Mas tudo bem, quem não usa, usa uma só, sem problema nenhum. Qualidade de imagem, que conta é o resultado. O processo é para chegar lá. Aí, lembra que eu falei? Cantos vivos? Fica esperto, não tem canto vivo. Isso aí dá toda a qualidade no acabamento do material final. Olha só, mais pra frente a gente vai falar desse tipo de invasão de luz que acontece exatamente no momento do desfoque, que é entre o fundo e a imagem principal do primeiro plano.
Quem baixar o arquivo vai conseguir ver um leve toque de como solucionar esse tipo de problema. Tem uma layerzinha lá que explica por si só. Aí eu vou recortando, recorto os dedos, de novo, tomar cuidado com o canto vivo, olha lá. Evita o canto vivo. Mas não pode ter canto vivo? Claro que pode, não existe regra absoluta. Evite. Vai lá de novo. Aí quando chega nessa parte, é importante, a gente não tem limite da imagem, ele não é claro pra gente, né? Os olhos não veem o limite de uma imagem com a outra. Procure um meio, tente fazer o recorte pelo meio, porque depois com a ferramenta Smudge, que é a mesma que a gente usou no vídeo anterior, a gente vai fazer esse ajuste fino de uma forma bem bonitinha. Recorta a mão, acabamento no recorte é importante, né? Nunca deixe muito largado, muito relaxado. Pensa sempre que essa imagem pode cair na mão de um amiguinho depois, de um coleguinha de trabalho, e ninguém quer que fale mal do seu trabalho também, né? Vai, recorta. Vamos lá que a gente tá chegando no fim. Vou dar uma aceleradinha aqui para vocês, beleza? Recortou, recortou. Finalizou. Ah, detalhezinho, hein? Não esquece das interseções. Cantos abertos, aro de bicicleta é o bicho. Aqui tem um vazadinho da mão. Vamos lá recortar. E olha lá o cantinho vivo. Deixei de propósito. Tá aí. Eu também faço. Beleza. Foi. Recortado. Recorte feito. Hora de seguir o mesmo processo anterior. A gente vai colocar isso daí numa máscara. E dentro da máscara, ó, olha lá, processinho padrão. Põe um feederzinho de leve, ponto 3, ponto 2, para nunca ficar secão. A imagem nunca entrega uma nitidez vetorial. E aí, bora lá para a ferramentinha mágica. Smudge. De novo aqui, vou criar um sólido, coloquei por baixo. E vamos começar aqui, ó. Primeiro plano, parte de maior desfoque de toda a imagem. Lá vou eu, direto e reto, ó, belezinha. Só no talento, na mão fina, nada de machadada, hein? Produção é detalhe, produção é capricho. Olha lá o recortezinho, não ficou muito bom não, hein? Mas vai dar para melhorar lá. A gente melhora aqui, direto no Smudge, é ao vivo. E aí, quanto mais você treina, melhor fica. O principal é que quanto mais você faz, mais o seu olhar fica apurado. E mais você vai detectar erros nas suas e nas outras imagens. Pode ser que um dia caia na sua mão para melhorar uma imagem. E esse tipo de dica é fundamental para que você enxergue onde está o problema. Aí a gente dá uma gaguejadinha aqui no menuzinho outro. Olha lá, estou fazendo aqui um geralzão. Dei um blur, vou selecionar a parte do primeiro plano, onde tem mais desfoque, e ó o que apareceu lá, ó. Um filetezinho pretinho, empurra ele para dentro, smudgezinho na máscara, vai empurrando com o dedinho, opa, errei aqui, vai que vai, pronto, tá indo bonito, olha lá, chegou ali na interseção. Tá percebendo que o dedão do primeiro plano não tem o mesmo plano focal do dedo indicador de trás? Aí é no olho, amigão. Tem que fazer com capricho. Esse detalhezinho em branco que fica, essa bordinha, você só consegue resolver na fusão. Então, olha lá, tô dando uma melhoradinha aqui com o brush, vou dar uma afinadinha. E aqui é a parte que tem mais foco da imagem. A gente vai dando uma melhorada aqui. Lembre-se. Olha a imagem de baixo para comparar. Não esquece de comparar com a imagem original para ter a menor perda possível. Perca não, né? E lá vai. Tá rolando, olha lá. Tá vendo esse esfumaçadinho que fica no dedo? Beleza, é natural. A gente vai arrumar depois. Só quem baixar o arquivo vai ver. Uma layerzinha. Já vou contar para vocês. Faz um brushzinho ali bonitinho. Põe um darking e vai que vai.
Tem outras formas de fazer isso também. Você pode clonar a layer e estampar até o limite. Aí você empurra a imagem para fora do limite. E aí onde tem o maior plano de desfoque. Olha lá a imagem anterior. Aqui eu já vou dar um blur geral. Vai passeando aqui na tela. Ó. Seleciono onde tem a maior área de desfoque. E vai que vai. Opa, agora é ajuste fino. Ó. Quando você tem elementos, tipo esse copo de laranja que está no fundo, as cores acabam invadindo. Isso é natural, vem da própria lente. E tá indo, vai que vai, tá ficando bonito, tá começando a aparecer. Olha aqui essas partes do dedo, tá vendo o desfoque? Aqui a gente tem um corte seco, a gente vai suavizando. Qual que é a base de comparação? É sempre o desfoque da imagem. Como é que eu vejo isso? Ué, olhando. Você vai ver com a imagem comparativa e a parte do desfoque do dedo é nítida. Você tem uma parte com foco, uma sem foco e é ali que você vai suavizar até chegar no que o seu olho está falando. Vamos lá, dedão desfocadão. Aí, ó, tá vendo? Apareceu ali um halinho. Nada bem-vindo esse halo. Como é que tira isso aí? Uou! Vamos dar um smudgezinho lá e empurrar para dentro a ponto de chegar na imagem. Ainda vai ficar um pouquinho? Claro que vai. Dá para tirar? Claro que dá. Sempre dá para melhorar. Olha aqui, ó, essa área. A gente tem nitidamente um plano focal da palma da mão aqui, que não é o mesmo dos dedos. Aí, ó, tá rolando, tá ficando bonito, ó. Olha lá o olhinho de novo. Ah, querem ver uma técnica diferente para tirar um pouquinho esse glowzinho que fica na imagem? Aqui no menu Layer, Mating, The Fringe. Você define a quantidade de pixels que você vai expandir essa imagem. Antes de fazer isso, não esquece de aplicar a máscara na imagem. Aplica a máscara e faz a aplicação do The Fringe. Olha lá, ó, já deu uma melhoradinha, hein? Um refinamentinho. Só uns detalhezinhos. Tá aí, imagem recortada. Opa, hora de recortar a telinha. Quer fazer uma aplicaçãozinha de uma arte depois, colocar a marquinha da sua empresa, encantar o cliente, colocar sua campanha ali dentro, não importa. Olha só como é fácil. Não esquece, plano de desfoque também na parte interna. Toda imagem tem desfoque. Então a gente vai respeitar. Mesmo processinho, nada diferente. Bora avançar aqui. Opa, chegamos aqui no dedo. Olha a diferença de desfoque que tem do dedo para a tela. Lógico, os planos focais são diferentes. Recorta no amor, recorta com carinho. Vai lá, até o fim. Vamos colocar isso tudo dentro de uma pasta. Nomear como tela smartphone. Criei um sólido. De novo, vamos lá. Dedinho, smudge. Esfumaçar, ilustrar. É um trabalho de pintura, é uma ilustração. Recorte de imagem é ilustração. Finalizando, olha só como vai encaixando bonitinho. Não é legal? Eu adoro isso. Vamos dar uma melhoradinha aqui no desfoque, parte de baixo. Olha lá, fundo e tela de celular recortados. E aí, para fechar com chave de ouro, olha aí um detalhezinho. Mais um segredinho da produção de imagem de alta qualidade. A diferença da imagem original para o nosso recorte é que ela tem um noise. Um noise que é causado pelo ISO, pela exposição da luz, pela captação do CCD, enfim. O que importa é a gente dar uma ajustadinha. Olha lá,
noisezinho na máscara, coisinha leve, bonitinha, calminha, no detalhe. Feito, recorte feito. E como eu havia prometido para você, eu vou apresentar agora um trabalho recente em que eu usei essencialmente a mesma técnica de recorte com imagens de desfoque seletivo. Nesse job da Danone Activia, era necessário apenas fazer a troca do produto antigo pelo novo. Pode parecer muito simples, mas se você não dominar o que eu apresentei aqui, há grande chance de você ter um volume de idas e vindas, o que inevitavelmente vai gerar um desgaste no trabalho e redução da sua lucratividade. Isso porque o maior mérito do sucesso de trabalhos com essa mesma característica está no acabamento final. Tirando o fato de ser um vídeo e da necessidade de aplicar uma outra técnica chamada rotoscopia, os conceitos são os mesmos. Para esta cena, o primeiro passo foi identificar a lente utilizada na filmagem e reproduzir o mesmo desfoque da câmera. É isso mesmo, não é blur do Photoshop, aqui é na raiz, é direto no coração da imagem. E para que pudéssemos compreender a lente exata utilizada no desfoque, olha só o que a gente usou, uma panela. O mesmo princípio foi feito para a cena seguinte. Um produto sobre a mesa, respeitando a mesma perspectiva, a mesma luz. E olha aí novamente, o desfoque da lente. A última cena e a principal, que é o Hero Shot, nós apresentamos diversas composições com os produtos que iriam substituir os anteriores. Agora, presta atenção. Essa liberdade em deixar o cliente participar do processo antes do resultado final é fundamental para o bom andamento do trabalho. Tendo a certeza do que o cliente realmente quer, fica ainda mais fácil seguir com segurança com o seu trabalho. E sabe qual foi o resultado desse trabalho? Aprovação rápida e entrega em menos da metade do tempo estimado. Quer mais saúde? Existem bilhões de caminhos para cuidar do bem-estar. Que tal começar por dentro? Através da sua saúde digestiva, com os bilhões de probióticos de Activia. Active-se. E sabe qual é o resultado que eu espero para você? Que o seu cliente nem ao menos saiba explicar o que mudou, mas que ele tenha a certeza de que a qualidade do trabalho melhorou. Este definitivamente não é mais um vídeo de tutorial de internet. Longe disso, não estou trazendo ferramentas de Photoshop. O que eu quero levar até você são conceitos do dia a dia que impulsionam cada vez mais a qualidade dos trabalhos no mercado publicitário, tanto dentro de agências quanto dentro de produtoras. Eu quero apresentar conceitos de fotografia, cinema, artes visuais, design, tipografia e tudo que permeia o mercado de produção gráfica. Ao longo da minha carreira, eu estive ao lado de diversos profissionais renomados, tanto de criação quanto de produção. E eu sei o quanto é difícil disponibilizar o acesso ao conhecimento de tanta gente boa que está trabalhando no mercado. É por isso que eu pretendo levar até você o conhecimento somado de centenas de profissionais que a cada dia impulsionam o mercado de produção de imagem. E para que você consiga fixar o que foi passado em todo esse vídeo, anote os principais conceitos. Toda imagem precisará de algum tipo de recorte ou seleção em algum momento. Seja para isolar a imagem, seja para trabalhar áreas da imagem, uma fusão ou até mesmo como seleção para color grading, é inevitável fazer um bom trabalho sem iniciar por um bom recorte. Não se prenda aos processos padrão. Exercite o seu olhar diariamente. Veja referências, assista filmes, busque por referências de outros profissionais da área e compare como os melhores profissionais trabalham e principalmente como eles iniciam o trabalho de recorte. E lembre-se, recorte de imagem é direção de arte, não é um processo mecânico. Você precisa entender de fotografia, lente, distorções de lente, plano de profundidade
e dezenas de outros itens que a gente vai falar ao longo do tempo. Utilize ferramentas de seleção gradativa como Quick Mask, Smudge, Blur, tudo que nós vimos hoje nesse vídeo. E também informações geradas pela própria imagem em seus canais. Essa fidelidade irá impulsionar ainda mais a qualidade do seu trabalho. Identificar e reproduzir os planos focais da imagem também é um trabalho de ilustração. Entenda quem é o primeiro e principal cliente seu. Se você já trabalha em uma agência de propaganda ou numa produtora de imagem, o seu primeiro cliente pode ser o seu chefe, que é quem fará a primeira avaliação do seu trabalho. Ou até mesmo o cliente final, que é quem está te contratando. Traga o seu cliente para perto de você, principalmente nos momentos de tomada de decisão. Só assim você irá somar opiniões e fortalecer ainda mais a qualidade do seu trabalho. Se você guardar e colocar em prática os princípios apresentados aqui neste vídeo, em pouco tempo eu tenho certeza que o seu trabalho será percebido com maior relevância. Você vai entrar em um movimento de aceleração exponencial para produzir mais, melhor e em menos tempo. No link da descrição abaixo desse vídeo, você vai poder acessar todo o conteúdo apresentado. E mais, eu separei um bônus especial para você usar ainda hoje nos seus próprios trabalhos. Se você acredita que esse conteúdo também pode ajudar um amigo seu ou um profissional da área a produzir mais e melhor, compartilhe esse vídeo. Mas se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado nesse vídeo, peço que deixe os comentários abaixo que eu mesmo farei questão de selecionar alguma imagem para a gente trabalhar nos próximos vídeos. Agora senta o dedo no botão do like e se inscreve no canal que tem muito conteúdo de produção vindo pela frente.